Gabriel Milton Correia, tenho 18 anos e vim de Concórdia, Santa Catarina. Cheguei aqui em maio. Meu nome é Igor Toledo, tenho 17 anos. Moro ali na São Francisco Xavier, perto do Maracanã. Meu nome é Luiz Gustavo, tenho 17 anos. Eu nasci no Paraná e atualmente moro em Bangu. Meu nome é Paulo Roberto, sou de São Gonçalo e tenho 17 anos. Cheguei de 9 para 10 anos. Meu nome é Lucas Noronha, sou de Macaé, tenho 17 anos. Meu nome é Anderson, né? Tenho 17 anos, sou do Espírito Santo. Eu tava jogando lá na minha cidade, eu decidi tomar outro rumo. Aí saí, pedi dispensa do time da minha cidade, o empresário conseguiu um teste para mim aqui no Vasco, e daí eu vim aqui e passei. Eu jogava num projeto lá em São Gonçalo, disputava campeonatos aqui no Rio, e teve um dia que a gente jogou um jogo contra o Vasco. Aí os olheiros gostaram de mim, que eu jogava na categoria acima, e me chamou para fazer um teste aqui. Aí eu vim, fiz o teste, passei e tô aqui até hoje. Eu vim jogar um campeonato aqui, aí eu só joguei assim, aí o Vasco chamou para fazer uns testes, gostaram, eu fiquei. Aí fui ficando. Ainda estudava lá, mas estudava meio período e vinha. Aí depois, quando virou um ano, eu já me mudei para cá. Aí fui morar em Cabo Frio, eu tava jogando em um clube, joguei bem, né, contra. Aí fui chamar pra fazer teste. Aos meus 9 anos de idade, vim morar aqui no Rio pra jogar bola aqui no Vasco. Então, eu cheguei aqui em maio, me lembro até hoje, passei no teste aqui do Vasco dia 22 de abril. E daí tudo foi engatinhando, né? Os primeiros treinos e tal, foi tudo bem. Daí o primeiro jogo, minha estreia foi contra o Botafogo, que nós ganhamos o clássico de 4-1, foi minha estreia. Baita estreia, né? Tá louco? E daí nós ganhamos o campeonato, a Taça Guanabara também, ganhamos o Campeonato Carioca, daí nós disputamos também a Copa do Brasil, a Copa Rio agora. Então tá sendo muito bom, né? Muito bom, tô aprendendo demais, tô melhorando, evoluindo cada dia e tá sendo muito bom. Nessa trajetória já entrei, aí fui aprovado uma semana, aí já jogando, a gente ficou 3 anos sem perder. 2 fechimbolim e uma dente de leite, completa assim, 3 anos. Aí foi 9 anos já novo, 3 anos sem perder. Vindo, aí a gente conquistou campeão lá nos Estados Unidos também. A gente tem bastante títulos, futsal, também joguei futsal aqui, no futsal tem uns 3, 4 títulos também. Meus únicos títulos é aqui no Vasco, que devo ter uns, juntando futsal com o campo, 7, 8 títulos aqui no Vasco. Aí quando surgiu uma oportunidade de jogar um campeonato, que é até a Copa Zico. Aí nesse campeonato, como lá tem vários olheiros, assim eu acabei me destacando nesse campeonato e tive a oportunidade de receber a proposta de 4 clubes. E o Vasco era um deles, decidi vir pra cá. Aí fiz uma avaliação aqui de 2 semanas, cheguei no Sub-15, aí fiquei aqui até hoje. Minha trajetória aqui foi muito boa desde o começo. Disputei vários campeonatos, Copa do Brasil, ano passado, já disputei Campeonato Carioca, fui campeão da maioria na viagem para os Estados Unidos, no Campeonato Internacional, que a gente foi campeão em cima do PSG. Ganhamos de um monte de times europeus, chegamos na final e ganhamos do PSG, então esse momento ficou muito marcante para mim. Eu vim pra cá no Sub-11, só que eu vim no final do ano. Foi ali em outubro, assim. Aí eu joguei pouco, né, porque já tava no final, mas já joguei titular aqui no São Januário pela primeira vez. Aí virou um ano, foi um ano também Sub-12, muito tranquilo. Tô pequenininho assim, 13. Aí a gente foi lá pros Estados Unidos disputar um torneio, a gente foi campeão em cima do Paris Saint-Germain, foi muito bom. Aí ele no Sub-14 é a pandemia, então a gente não fez nada. Ano passado foi um dos melhores anos, assim, em questão de competição. A gente foi campeão carioca, a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil. Eu aprendi muito. Só que no final do ano eu machuquei o joelho, aí tive que operar e aquela coisa toda. Aí voltei agora, tem um mês que eu voltei a jogar. Mas antes foi esse tempo todo parado aí só de fisioterapia. O meu primeiro campeonato pelo Vasco foi
da Festa Bolim. Eu cheguei como atacante, né? E não joguei muito, só joguei umas 2 partidas, mas já fui campeão. Aí depois fui passando para zagueiro, fiz um ótimo campeonato, virei titular. Fomos campeão também da Festa Bolim. E comecei a continuar sendo titular permanente. Viajamos para os Estados Unidos em 2019 e fomos campeão em cima do PSG nos pênaltis. E eu tô até agora, tipo, no Vasco de zagueiro, sendo titular. Cara, primeiramente é a realização de um sonho, né, cara? Tu jogar no Vasco da Gama é a realização de um sonho de qualquer criança. É um clube muito grande, com uma história muito bonita. Então, tu morar aqui dentro, tu acordar, tu abrir a porta do teu quarto pra tomar café da manhã e tu se dar conta com o estádio São Januário, né, cara? É muito bom isso. É uma vivência que não é pra qualquer um. É um sentimento inexplicável. E estudar aqui dentro também, tu vai, que nem ali na escola, tu abre a janela assim da tua sala, tu olha o São Januário, entendeu? É um sentimento incomum, muito bom. Eu estudo de tarde, né? Eu estudo de tarde e treino pela manhã. Então, às vezes, no treino tu não vai muito bem, ou tu não tá passando por uma fase boa, ou tu se machuca, tem problema em casa, sabe? Então, às vezes, vai juntando essa bola de neve e fica muito difícil conciliar. Entendeu? Fica muito difícil, por causa que a pressão que o jogador de futebol recebe, nós ainda muito novo, mas já recebemos uma grande pressão. É difícil, só que também você tem que levar em consideração que é importante para a tua vida, né, o estudo. Até no próprio futebol tu tem que ser inteligente hoje com toda essa questão tática e o que o treinador pede e tal, até próprio para dar uma entrevista, né? Então é difícil, claro que é difícil, mas é necessário, né? Então tu dá uma força a mais. Muitas pessoas falam que jogador não precisa estudar, mas tem que estudar, é o necessário estudar. Conciliar isso, as pessoas falam que é difícil, mas para mim não foi tão difícil porque sei que é necessidade eu estudar, não é uma obrigação. Se a gente falar estudar é uma obrigação, não é. Estudar é uma obrigação para mim, que eu devo estudar e dá para conciliar bem, porque só às vezes que o treino é muito pesado, aí chega aqui, dá sono, a gente está cansado, porém os profissionais que tem aqui, eles entendem muito o nosso lado, que a gente é atleta, que a gente não acorda e vem para a escola, que a gente talvez teve um dia muito cansativo e os profissionais que estão aqui entendem muito o nosso lado. Eu acho que é por isso que a escola é mais para atleta, por causa que os profissionais que estão aqui nota 10, tipo, não é igual a escola de fora, porque talvez se eu estudo fora, eles não iam nem ligar se eu estivesse cansado, se meu dia foi mais corrido ou não, coisa de horário, viagem também. Aí, por eu estar aqui dentro, me facilitou mais essa vida de jogador e estudante. O ano passado foi um ano muito bom para mim, tanto dentro de campo quanto na escola, que eu pude performar muito, aprendi muitas coisas e foi um ano que eu pude jogar mais. Também meu histórico escolar era bem ruim e quando eu cheguei aqui no Vasco eu também pude aprender muitas coisas aqui, também para levar para a vida como homem. Acho que eu também saio daqui, a escola do Vasco também me formou um homem. É um pouco difícil, porque a gente treina, fica cansado, tem que vir para a escola, sabendo que o estudo também é muito importante no meio do futebol e individualmente na vida de cada um, que aqui também é sério como se fosse dentro de campo. Então a nossa postura, como a gente é no campo, a gente tem que ter aqui dentro da escola também. É cansativo. Assim, eu não acho nem difícil nem fácil, eu só acho que é cansativo. Porque você treina, aí você vem o dia todo lá treinando, aí você tem que vir. Minha mãe também sempre pegou no pé sobre isso, de estudar e tal. Tendo colégio aqui fica mais fácil, os professores também entendem a gente entende os professores, e fica muito mais fácil, eu acho. A gente conversa, né? Tem essa troca e tal. Acho que é importante ter. Ainda mais a gente que é muito cansado, a gente também tem que fazer o trabalho dele, a gente entende também. Aí acho que essa comunicação é muito boa entre a gente. É bem difícil, porque querendo ou não a gente acorda cedo, né? Aí tem que treinar, acho que é bem cansativo. Chegar na escola depois da tarde, a gente chega sem cabeça, às vezes cansado. Aí tem que se estudar, focar nos estudos, às vezes também cansa.
Aí fica bem pegado pra gente. Se não fosse o Vasco até agora, eu não seria muito menos informado que eu sou. Eu sou do Sul e eu gosto muito de conversar, de interagir com as pessoas, então com os professores sempre me dou bem. Então muitas vezes eles são mais conselheiro de nós do que puxar atenção, sabe? Brigar com nós, porque eles entendem muito o nosso lado também, sabe? Por causa que o colégio foi criado para isso, né? Só para jogador do Vasco, assim, que entender mais o nosso mundo, né? Que eles entendem mais. Então, muitas vezes o professor, ele sabe, ele divide muito. Quando tem que cobrar, eu cobro. Tô vendo que o João tá um pouco deprimido, tá um pouco triste, deve ter acontecido alguma coisa com ele, então eu tiro um pouco o pé do acelerador, né? Então essa relação assim é muito boa, os professores entendem bem o nosso lado. Exige muita cobrança, porque eles sabem a necessidade de um atleta ter um estudo. Mesmo a gente chegando às vezes cansado, chegar aqui e pegar caderno e tal, a professora coloca uma aula prática, porém aqui porque eu conheço o CIEP de onde eu moro, talvez aqui é bem mais rígido, assim, do que umas outras escolas que eu já vi. Quando eu cheguei aqui no Vasco, eu não cheguei aqui, quando eu passei no teste, eu não vim direto para a escola do Vasco, eu estudava fora e, tipo assim, era uma rotina muito pesada para mim, por causa que como é uma escola fora, muitas vezes eles não entendiam. Eu acho que o ensino daqui, acho que quando eu vim para cá pro Vasco, foi muito bom para mim, por causa que aqui no Vasco, como a escola aqui do Vasco da Gama, eles entenderam muito como é que é a nossa rotina, o que a gente passa todo dia, porque querendo ou não, a gente não é pessoas normais, entre aspas, igual das pessoas lá fora. Eu acho que a escola do Vasco entende muito bem essa questão de ensino, cobrança, essas coisas assim. Desde quando entrei aqui na escola, no clube, nunca tive problema com nenhum professor, nenhum funcionário. Sempre me respeitaram, sempre respeitei todos eles por igual. A gente tem muita amizade com os professores, com os diretores, coordenadores, com todo mundo. A gente se trata como se fosse amizade mesmo. Aqui a gente é bem tranquilo em relação a isso também. Eu acho que a gente se identifica mais com alguns professores e com outros assim. Com a diretoria também gosto muito dessa troca, é muito maneiro. Mas tem uns professores que a gente tem mais intimidade, assim, de conversar e tal. Eles dão a exigência, a gente tem que fazer, mas eles também entendem o nosso cansaço, a nossa rotina, mas sempre tem que fazer. Não tem muita conversa assim, nesse sentido. Não afrouxa, mas eles entendem e tal, algumas coisas assim. Tem suas regras, né? A gente se adapta a elas e, querendo ou não, a gente tem que fazer o melhor pra gente e pro colégio também. Querendo ou não, a gente chega bem cansado, a gente conversa com eles acabam entendendo a gente. O que tu vai ter aqui no Vasco, tu não vai ter em outro lugar. Tu não vai abrir a porta da tua sala assim e se deparar com o estádio São Januário, entendeu? Tu não vai... Aonde que tu treina, tu vai estar estudando, sabe? É momentos que tu vai ter aqui que tu não vai ter em outro lugar. Então, é uma grande experiência estudar no Colégio Vasco da Gama. Ainda mais aqui dentro do templo, né, que é o São Januário. E aqui o clima sempre foi muito favorável para mim. As pessoas sempre me acolheram. Muitos funcionários do clube que talvez eu nem conhecia assim, cheguei nem conhecendo, me acolheram, me chamando de filho, o que eu precisar podia contar com eles. E isso é muito importante também. O clube me acolheu de braços abertos. A estrutura daqui é muito boa, que tenho muitos amigos que jogam em outros times e outros clubes que talvez não tenham essa estrutura que a gente tem aqui dentro, de alojamento, refeições, escola dentro do clube. O Vasco aqui ele ajuda muitos atletas a conseguir conciliar o estudo com o futebol, nessa questão de refeição, de moradia também, então é muito bom. Pô, acho muito importante, que isso ajuda. Ainda mais quando a gente que vem de longe não conhece nada aqui do Rio, pô, isso ajuda demais. Tendo um colégio aqui, você não tem que correr atrás de colégio, não tem que correr atrás de nada. Quando vim pra cá também comer aqui todos os dias, então fica muito mais fácil. Você faz tudo aqui dentro. Tu chega, faz tudo e vai embora pra casa. Eu acho muito importante, ainda mais o Vasco. Uma ótima estrutura que o Vasco está dando pela gente, e se não fosse eles com alojamento, a própria escola,
a gente seria, a gente indo pra casa agora, um sol desse que tá, seria muito ruim, ainda mais pra quem não mora longe, em outro estado também. Minha família, que eu sou do Sul. Então minha família, metade é gremista, metade é colorada. Quando eu comecei a falar acho que nem eu me via sendo jogador. E aí meu pai é músico, aí meu pai tentou levar a gente pra música também, que meu irmão também, joga até aqui no Vasco, sub-20. Tentou levar a gente pra música, mas não deu muito certo. E minha mãe sempre junto com a gente, levando pra esporte, aí eu saía da natação e ia direto pro futebol. Aí no dia eu fiquei no futebol e falei, é isso que eu quero, com meus 8 anos, antes de vir pro Vasco. Falei, é o futebol que eu quero, é o futebol que eu vou me dedicar. E desde aí, eles não falaram, não, isso não é pra você mesmo, eu não sendo tão bom de bola, que muita gente ia lá reclamar, pô, teu filho só bate, não sei o quê. Mesmo não sendo tão bom de bola assim, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família sempre me deu todo o suporte. E também na época, eu vi que eles me deram tão suporte, porque na época a gente não tinha tão condição e meu pai deixava de trabalhar, minha mãe largou a vida dela, que minha mãe estava fazendo... Ela era médica, estava começando o projeto dela de ser médica e largou a vida para cuidar de mim e do meu irmão, meu pai trabalhando para sustentar dentro de casa. E muitas vezes a gente não tinha dinheiro da passagem, minha mãe e meu pai deixavam de trabalhar para ir levar a gente nos treinos. E até hoje, eles apoiam muito, desde os meus 9 anos, desde quando eu comecei no futebol, eles me apoiam muito. E isso acho que é o mais importante, Deus na frente, colocar Deus, mas a família. Acho que se não fosse eles, eu não estaria me tornando quem eu sou hoje. Eu acho que a relação com a minha família com o futebol é uma relação muito próxima. Eles sempre procuram estar me apoiando o máximo, sempre estar do meu lado para tudo. E acho que sem eles, eu acho que eu não sei nem o que eu faria. Mas minha família é muito próxima de mim, dando apoio, cobrança também. Quando tem que cobrar, eles cobram. Minha família é muito do meu lado em relação à minha carreira. Minha família, ela me ajuda muito, graças a Deus. Se eu tô aqui hoje é porque eles têm me apoiado, eles me ajudam muito. E eu tô aqui porque eu quero me tornar um cidadão de bem, quero chegar no meu objetivo, que é no profissional, e poder, claro, ajudar minha família, porque eles sempre estiveram comigo em todos os momentos da minha vida, sempre me apoiando, me ajudando no que eu precisei, no que eu preciso ainda. Então a relação com a minha família é extremamente boa, não tem o que falar. Muito de apoio, muito mesmo. Desde o começo, tanto que meu avô largou tudo para vir para cá, minha avó depois largou tudo, minha mãe sempre ajudando também. A parte que eu mais vi isso foi depois que eu me machuquei, que tem, lógico que você fica com a cabeça ruim, mas a família sempre ali para ajudar e tal, falando para continuar, que ia dar certo, e acho que é de muito apoio. Do lado do meu pai e da minha mãe, apoio total sempre. Que tem que me apoiar sempre, mas também pode criticar, porque querendo ou não, a gente tendo apoio total, mas não tiver crítica, a gente vai achar que é uma vida boa e acabar ficando na tranquilidade, mas não pode ficar assim nem toda hora. Cara, eu acho que a maior lição que fica, né, cara, é que apesar de tudo, apesar das nossas dificuldades, assim, eu acho que tá se formando, eu acho que é uma grande conquista para nós. Muitas pessoas não valorizam, né? Ah, beleza, se formei. Parece uma pequena conquista, mas se tu olha todos os anos que tu já passou pela escola, todos os dias que tu já ficou estudando para a prova no dia seguinte, sabe? Então eu acho que é uma grande fase que nós vamos passar da nossa vida. Agora, se vier faculdade, se vier curso, se vier outras coisas agora, mas isso nós se formamos, eu acho que é uma grande conquista para nós, que nós temos que celebrar muito essa fase, que nós vamos sincerar essa fase aí. Primeiramente, agradecer a Deus por me sustentar e me dar essa oportunidade de chegar até aqui e de chegar onde eu estou, que é nesse clube gigante que me acolheu com meus 9 anos. E se não fosse minha família, como eu falei, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu não estaria aqui.
Porém, tem muita gente que nessa caminhada me acolheu e me ajudou muito, bastante. Que foi os profissionais do Vasco da Gama e a escola, que na escola eu entrei no 6º ano e eu era um criança ainda, né? O Brandão aí, Brandão, Etienne, sou muito grato por vocês. Todos os professores que passaram e que estão hoje, mas vocês me viram desde quando eu cheguei e vocês sempre me ajudaram, sempre falou que eu ia me tornar quem eu seria hoje. Talvez vocês me deram assunto, assim, papo de pai, de mãe, que talvez não era nem obrigação de vocês, mas vocês me ajudaram bastante. E tem os outros professores que chegou agora, a Aline, Daniele, todos vocês, muito obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram por mim e todos os outros professores. Vocês são muito gratos e vou levar vocês para a vida toda. Primeiramente eu queria agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, não só por mim, pela turma toda. Acho que o tempo que eu tive aqui, que foi 2 anos, foram 2 anos de muito aprendizado que eu tive aqui nessa escola. Foram 2 anos muito bons que eu acho que nunca vou esquecer na minha vida. E queria deixar um recado para 4 professores que marcaram muito minha trajetória aqui, que é a professora Daniele, a Etienne, a Aline e o Brandão. Acho que foram 4 professores que marcaram muito minha trajetória aqui, que eu me identifico muito com eles, aprendi muito com essas excelentes pessoas. E mais uma vez, queria agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, toda a paciência que vocês tiveram comigo e acho que eu nunca vou esquecer esses 2 anos na minha vida. Quero agradecer a todos os professores aí que puderam me ajudar nessa minha caminhada, desde pequeno até hoje que vou estar encerrando aqui na escola do Clube do Vasco. E também quero agradecer os meus pais por todo o apoio que eles vêm me dando. Muita gente que me ajudou também nessa trajetória aqui dentro da escola, me ensinando, me ajudando com opiniões. Então vou levar muita sabedoria, sair daqui com muita sabedoria. Poxa, vou levar muita coisa boa. Gostei muito de estudar esse tempo aqui. Muito diferente, né? Uma escola só de atleta, assim, mas a amizade, as pessoas que passaram aqui me ajudaram muito. Acho que eu vou levar só coisa boa daqui, nada de ruim. Agradeço muito ao colégio por esse tempo que foi aqui, desde pequeno até saindo mais adulto. Aprendi muita coisa, muitas pessoas me ajudaram, muitos professores, a direção. Tem alguns professores que eu gostava mais, que me identificava mais, que era o Brandão, a Daniele, a Aline. Muito obrigado a todos aí por esse tempo e a gente se encontra aí na vida aí, até aqui no Vasco também. Quero agradecer a todos, né, pelos ensinamentos, pelos esporros também. E queria falar também dos 4 professores, o André Brandão, a Etienne, a Aline e a Daniele, que me ajudaram muito aqui na minha trajetória. E se não fosse eles, eu não seria ninguém aqui.